E não foi à toa que o FDA aprovou essa medicação para tratamento de diabetes. Quais são as evidências que a gente tem atualmente a favor da tirzepatida para tratamento do diabetes mellitus? A gente tem, o pessoal gosta dos epônimos, né? Assim, para a tirzepatida no diabetes, ele tem um programa de estudos que chama SURPASS, né? O programa SURPASS, ele testou em vários cenários, paciente virgem de tratamento, para ver só a eficácia em redução glicêmica, testou em paciente já que vinha com uso associado de comparativo com insulina, testou na questão de uma condição ali de algum risco cardiovascular comparado com insulina, mas o estudo desse programa SURPASS, que teve grande destaque, foi o estudo comparativo com a semaglutida, né? A semaglutida, até então, é o agente mais potente em relação a controle glicêmico que a gente tem disponível nesse momento, já que a gente não tem ainda a tirzepatida nesse dia que a gente está gravando aqui, né? Você do futuro que está ouvindo, né? Pode ser que já tenha aí. Mas, assim, até então, o agente mais potente seria a semaglutida. A semaglutida de 1 miligrama, que é a dose que se usa para tratar diabetes. Então, a gente teve no programa SURPASS esse estudo comparativo com a semaglutida a 1 miligrama. SURPASS 2, não foi? E aí acabou tendo uma maior redução tanto da glicada como do peso corporal. A gente lembra que em relação a peso, o diabético ele é um pouquinho resistente quando você compara com o obeso não diabético, né? Então, os números de redução de peso são menores nos diabéticos. Mas ali no SURPASS 2, ele conseguiu reduzir 11 quilos, 11 e poucos quilos com a tirzepatida contra 5,5, 6 da semaglutida a 1 miligrama. Então, ela dobrou a perda de peso da semaglutida a 1 miligrama, de novo, com a semaglutida que se usa para tratar a obesidade nos Estados Unidos, é a semaglutida de 2,4, né? E a gente tem aí uma coisa diferente, porque como é que funciona? Se a gente for pegar, por exemplo, os estudos da semaglutida, os estudos da liraglutida, a gente tem ali uma apresentação para diabetes, tem uma apresentação para obesidade. Então, liraglutida a gente tem para diabetes até 1,8, para obesidade até 3. Para sema, até 1 miligrama para diabetes, até 2,4 para obesidade. Quando a gente pega alguns estudos, por exemplo, em pacientes diabéticos, compararam semaglutida a 1 miligrama contra semaglutida a 2,4, embora 2,4 perca mais peso, a diferença na glicada é muito pequena, né? Então, assim, é como se... Lembro que logo que o GLP-1 começou, perda de peso era efeito colateral, né? Então, é como se realmente fosse um efeito colateral. Se aumentar muito a dose do GLP-1, você vai induzir efeito colateral, você vai ter maior inibição do apetite, vai ter maior atraso do esvaziamento gástrico, mas a potência em relação a controle glicêmico não aumenta tanto. E com tirzepatida não, a gente viu que as doses que a gente tem disponíveis, você vai aumentando a dose e continua baixando mais glicada. Então, assim, você realmente tem ali algum mecanismo que não vai ocorrer com o GLP-1 sozinho. Então, no SURPASS ele venceu a semaglutida para redução de glicada e para redução de peso. Então, ali a gente tinha uma nova evidência de que era uma droga com maior potência para controle do diabetes, né? Uma coisa que me chamou a atenção no SURPASS 2 foi que nas 3 doses, né, de 5, de 10 e de 15, ela foi superior a sema 1 miligrama. Isso. E a gente, assim, óbvio que a gente está comparando, de novo falando, a gente está comparando com 1 miligrama, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do de obesidade, que aí vai ter mais surpresas, né? Mas, assim, o achado é uma droga que a gente vê realmente um efeito maior. Lógico que ainda estamos em estudos, fase 3, a gente se empolga bastante. A semaglutida, de novo, já está disponível no tratamento do diabetes há bem mais tempo, a gente já tem mais tempo de experiência, pelo menos 4, 5 anos aí, já tem uma quantidade de população estudada bem maior. Então, obviamente que a gente precisa ter essa experiência clínica, né? Os fase 4, como a gente chama, né? Que é o estudo de pós-comercialização, para ver realmente como é que isso vai funcionar. É muito interessante que acabou tendo uma aprovação relativamente rápida, né? Nos Estados Unidos, já está disponível comercialmente por lá. Então, obviamente que quando começar a ser utilizado aqui no Brasil, a gente já vai ter ali alguns dados a mais, vai ser interessante. Ela vai ser vendida em múltiplas doses, né? Para facilitar a titulação. Então, a gente tem com evidência aí de eficácia 5, 10 e 15 miligramas, mas vai ter dose de 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15 miligramas
são canetas individuais, né? Isso. Lembrar aí, assim, em relação às apresentações é um pouquinho diferente, né? Com semaglutida, com liraglutida, a gente tem uma caneta que a caneta é titulável em si mesma, né? Assim, a caneta tem uma quantidade de doses um pouco maior e você vai usar a mesma caneta para fazer mais de aplicação, você troca só a agulha, então você vai titulando a dose, né? Como todo tratamento baseado em GLP-1, ele vai começando com doses menores e vai ajustando a dose, isso principalmente para a questão de efeito colateral, de tolerabilidade e tal, em relação ao paciente. No caso da tirzepatida, o laboratório tem um dispositivo de aplicação que é de dose fixa, né? Para quem conhece, é o mesmo dispositivo da dulaglutida, tá? Então ele tem aquele mecanismo que você já vem preenchido, você usa aquela caneta, faz a aplicação e priu, só tem aquela aplicação, você não vai ficar reutilizando a caneta. Então a tirzepatida nos Estados Unidos tem todas essas doses, a informação que a gente tem é que vem para o Brasil com todas essas doses, que vai facilitar aí, de alguma forma a questão da titulação, né? De repente o paciente 5, 10, 15, ele quer começar ali, tem um paciente que é mais sensível à náusea, paciente mais idoso vai usar 2,5, mas aí você não vai ter aquela historinha de, não, vou diminuir aqui um pouquinho a dose para a caneta durar mais, não vai ter essa historinha não. Então assim, você vai comprar a dose que você vai utilizar, vai vir as 4 canetinhas, a dose do mês, e aí você vai progredindo a dose de acordo com os seus objetivos serem atingidos, seja para a questão do peso, seja para a questão de diabetes, né? Por enquanto, falando nos Estados Unidos, só é aprovado para diabetes. Óbvio que o estudo saiu há 15 dias atrás, e em 15 dias não é possível que já tenha aprovado para obesidade, né? Tem sido muito rápido esse negócio desse, né? Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.